Sejam muito bem-vindos ao Safra de Inovações, o desafio das startups do agro. Eu sou o Marcos Cirilo e você pode estar se perguntando, mas quem é esse cara? Eu nasci no interior, mas não sei nada de agronegócio. A única coisa que eu já plantei na minha vida foi na época de escola, um feijãozinho no potinho de iogurte. Mas como esse é um programa para entendidos e para os desentendidos, aqui tô eu. Mas espera aí que você já vai entender como funciona essa competição. Em cada um dos 3 episódios, um produtor real abre as porteiras de sua fazenda e lança um desafio. 3 startups tentam apresentar a melhor solução. Uma delas é escolhida pelo produtor em parceria com o time de jurados e vai para a grande final. O vencedor, com a solução mais inovadora para o universo agro, ganha uma viagem dos sonhos de um empreendedor do agro. No agro, quem planta, colhe. Cada dia da competição, as startups vão plantar soluções para um tema específico. E o assunto de hoje é sustentabilidade. É possível usar inovações tecnológicas para aumentar a produção de forma responsável, preservando o meio ambiente? Para responder essa pergunta, vamos contar com a ajuda dos nossos jurados. Então, bora saber mais sobre essas 3 personalidades. Nascida em Araguari, filha de um casal de produtores rurais do Triângulo Mineiro, casada e mãe da Sofia. Formada em letras e comércio exterior pela Mackenzie, começou sua carreira em uma multinacional suíça de insumos agrícolas. Aos 28 anos, foi contratada pela fazenda Guima Café, do grupo BMG. Como diretora operacional, ela transformou o funcionamento da fazenda centenária em uma potência exportadora de café. Ali, permaneceu por 14 anos. Hoje, é a head do Fundo Agro da KPTL Capital, uma das principais gestoras de Venture Capital do país, com 20 anos de experiência em diversos setores do agronegócio. Ela é Mariana Caetano. Nascido em Brasília, filho de uma cirurgiã e um diplomata, ele teve uma infância diferente. Devido à profissão do pai, morou em vários países, mas foi no meio oeste dos Estados Unidos, na St. Louis University's Finance, que se graduou e teve seu primeiro contato com o universo agro. Aos 28 anos, criou a Venture Capital SP Venture, que acelerou mais de 40 startups. Hoje, ela é a maior empresa da América Latina no ramo. Além de 12 empresas, também integra o conselho consultivo da Western Growers, nos Estados Unidos. Ele é Chico Jardim. Nascida em Adamantina, interior de São Paulo, morou na fazenda Jacutinga até os 10 anos. Em Marília, se casou, teve uma filha, formou-se em Sociologia. Mas foi quando assumiu a herança do pai que decidiu voltar às origens e ingressar no agronegócio. Passou a palestrar no Brasil inteiro e virou referência para as mulheres do agro. Em 2020, foi eleita a primeira mulher presidente da Sociedade Rural Brasileira. Além de fazer parte do Conselho de Recursos Genéticos e Biotecnologia da Embrapa, ela integra conselhos de outras 6 instituições de destaque do país. Ela é Teca Vendramini. Sejam muito bem-vindos, jurados, ao nosso programa Safra de Inovações. Muito obrigado de verdade por aceitarem esse convite. Vocês têm uma missão difícil aqui, viu? Uma missão muito difícil, que as startups não vieram para brincadeira, não. E Chico, aproveitando, qual a importância do prêmio que a gente tem aqui hoje para as startups? Cirilo, o empreendedor precisa de um pacote de insumos para fazer sua empresa crescer. Conhecimento estratégico é um componente especial desse pacote. A John Deere Brasil vai premiar soluções vencedoras com uma viagem para o principal eixo nervoso do agtech mundial, o Corn Belt americano. E não é só visita, é acesso às principais lideranças para networking e mentorias. Isso não tem preço. E Teca, obrigado também por você ter vindo ao nosso programa. E eu queria saber se você aqui hoje acha que alguma startup vai trazer alguma inovação que você nunca viu? Olha, Cirilo, eu tenho certeza que a gente vai ter muita inovação aqui. Tem uma pauta
que a gente vai trabalhar muito aqui, que é sustentabilidade. É isso que é nesse caminho que a gente está querendo trabalhar. A tal da sustentabilidade, o ESG, é isso que o produtor está caminhando. E Mari, aproveitando, você acha que hoje em dia, os produtores rurais estão preocupados com sustentabilidade? Eu tenho certeza, isso é crescente, a gente consegue observar no campo a preocupação em estudar novas tecnologias, novas formas de manejo. E por isso, que quando as empresas como a John Deere trazem um suporte, essa possibilidade de inovação, tecnologia junto ao produtor, a gente potencializa muito mais esse conhecimento, a gente traz valor para tudo que o campo tem produzido. E sem mais delongas, vamos conhecer o produtor do dia, aquele que vai desafiar nossos concorrentes a trazer uma solução para lá de inteligente para a sua fazenda. Meu nome é Pedro Gabarra, tenho 40 anos, estamos falando da Fazenda Pinhal, Santo Antônio do Amparo. A história da fazenda se mistura com a história, acho que nossa, do nosso núcleo familiar. Eu sou a sexta geração em café, então vem de bisavô, tataravô, e é uma paixão que passa de pai para filho, vamos colocar assim. A gente tem problema de recursos humanos, tem problema de máquinas, tem problema de fornecedores de insumos, então os problemas são todo dia um novo problema. Eu acho que tem muito para evoluir no campo nessa questão de tecnologia, de drone, de robótica, de informação. Então acho que tem essa questão, acho que ainda vai evoluir muito. É uma forma de conectar a gente que tem um problema e as empresas que possivelmente a gente espera muito que tenham soluções. Então seria que fazer essa conexão e aí um crescimento para os dois lados. Acho que a gente vive o dia a dia dos desafios e eles enxergam muitas soluções. Inovações, coisas que a gente não espera, as surpresas sempre são boas. Então a expectativa é que a gente tenha coisas inéditas aí sim. Olha, só de ver esse cafezal lindo eu já tô até sentindo o cheirinho de café. Mas agora a gente vai receber o Pedro, que junto com os nossos jurados vão escolher a melhor solução para a sua fazenda. Então pode entrar, Pedro. Fala comigo, meu companheiro. E aí, doutor? Tá bom? Bem demais. Chique, bonito. Pode sentar aqui. Agora, vamos conhecer as soluções que as startups vão trazer pra gente aqui, né? Já vou até explicar como é que vai funcionar, tá? Cada startup terá 5 minutos para explicar como funciona a sua solução, tá? A ordem de apresentação foi sorteada. Vamos começar, então, pela VOA. Sou Ney Brasil, 40 anos, cofundador e CEO da VOA, plataforma de serviços de drones, onde estamos conectando agricultores e pilotos de drones para um uso mais intensivo aí dessa tecnologia na agricultura. Então pode entrar o representante da VOA, Ney Brasil. Que entrada triunfal, hein, rapaz? É isso aí. Isso, eu vou pedir aqui pra colocar a arte pra você aqui, ó, porque você só 5 minutos, meninão. Você tá tudo decoradinho, mais tudo suficiente, certo? mais suficiente. É isso aí. Então, 3, 2, 1, cronômetro na tela. Pessoal, a VOA, na realidade, nós estamos ajudando os agricultores, assim como o Pedro, a trazer os drones para dentro da fazenda cada vez mais fortes, tá? Com maior intensidade. E por que estamos fazendo isso? Basicamente, nós estamos conseguindo uma tecnologia para tratamento de lavouras muito mais sustentável do que antes, 30 vezes mais rápido do que pulverizações manuais, como são feitas em alguns casos. Em outros casos, uma redução de uso de insumos na base de 26 vezes, como no caso da água, basicamente pela precisão e pela racionalidade do uso da água. E também uma redução de uso de fertilizantes defensivos em 33 vezes, também pela precisão e racionalização do uso do defensivo ali com aqueles drones. E com isso, a gente reduz custos para o agricultor, para o Pedro. E isso é muito importante na nossa visão. Como a gente faz isso? Basicamente, nós temos a plataforma voaline.com, que conecta o agricultor com o Pedro aos pilotos de drone, mas não só com esses dois, não só entre esses dois é a interação. Também nós temos os produtores de insumos e os agrônomos participando das interações de negócio na plataforma. E como fazer isso? O agricultor, como o Pedro, entra na plataforma, faz seu login, seleciona as áreas de serviço que ele precisa tratar. Essas áreas de serviço, então, são aplicados os defensivos, ele seleciona qual tipo de tratamento ele precisa fazer, conforme o receituário agronômico que vem do agrônomo.
e coloca a ordem de serviço no sistema. Bum, a primeira mágica está feita. Todo mundo conectado, com a ordem de serviço transparente para todos. O piloto vai no campo, o defensivo chega no campo, o serviço é feito, o drone no final do dia conectar na internet, a plataforma lê os seus dados e emite os relatórios transparentes para todo mundo. Agora todo mundo sabe o que foi feito naquele dia de maneira muito transparente. Todas as estatísticas, o Pedro faz a avaliação do serviço, o faturamento sai, todo mundo fica contente. Essa é a segunda mágica. Então é basicamente isso. Através da plataforma, a gente permitindo a aplicação precisa, né, rastreável de insumos em cima da lavoura, tá? Numa interação de negócios muito transparente. É um dos valores muito fortes que a Voa traz para a cadeia de valor. Tá? E ainda a cereja do bolo disso tudo é que a base disso tudo são as pessoas que estão lá no campo, muito bem treinados e homologados pela empresa para prestar um serviço de alta tecnologia para a sociedade. Excelente. Agora vamos falar com o Pedro, que é o nosso produtor que está aqui procurando a sua solução. O que você achou da Voa e da proposta? De parabenizar pela apresentação, achei muito boa, mas tem algumas dúvidas que gostaria de esclarecer. Primeiro, o serviço já está disponível em todo lugar do Brasil ou em regiões específicas? Nós temos como uma plataforma, nós vamos lançando ela aos poucos, porque a gente tem que criar demanda e resolver a oferta. Então a gente não consegue atender o Brasil inteiro. Tá. Ela se aplica a qualquer relevo? Sim, há desafios, né? Há desafios grandes, tá? Para relevos complicados, mas a tecnologia avança. Sensacional, Ney. Literalmente já começamos lá em cima, né? Muito obrigado pela participação, boa sorte no programa. Pode sair por ali, tá? Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Vamos para a próxima startup. Meu nome é Maju. Eu sou diretora comercial da Mod Clima. Nossa empresa trabalha desenvolvendo tecnologias que ajudam a recuperar o clima e o meio ambiente. Especificamente, a gente trabalha com um projeto muito interessante de indução de chuvas localizadas, né? Somos fazedores de chuva. Então, pode entrar, Maju. Oi, Cirilo, Pedro. Tudo bem? Tudo bom, Teca? Então, você tem 5 minutos para mostrar a sua solução. Então, cronômetro na tela. Na Mod Clima, nós trabalhamos o conceito de construir segurança hídrica. As mudanças climáticas são evidentes. O clima hoje é responsável pelos maiores prejuízos do planeta e também metade da produtividade agrícola é clima. E nós desenvolvemos uma tecnologia limpa que semeia a nuvem só com água potável e que gera impactos sociais, ambientais e econômicos muito interessantes. Só para abastecimento, já tivemos 15 anos de projeto. Para agricultura, 25 projetos no Brasil, para grandes grupos e um na África. E como que funciona? Nós definimos uma região-alvo, pode ser o cafezal do Pedro e dos vizinhos, ou uma bacia hidrográfica, ou uma floresta. Nós monitoramos se nuvens com grande potencial estão indo para aquela região e a gente dispara a operação. Na verdade, o que a gente faz é uma gestão de oportunidade, porque a gente otimiza a quantidade e a distribuição da chuva sobre uma área de projeto. Eficiência de 70%, a cada 10 nuvens, 7 chuvas. Esse exemplo nós quantificamos, esse exemplo foi a nossa chuva top da crise hídrica de 2015, só ela 10,6 milhões de metros cúbicos e cobriu 192 quilômetros quadrados. Vocês têm noção do que é isso? E as chuvas induzidas, elas podem ser uma ferramenta para gestão e planejamento estratégico, elas podem entrar no suporte à tomada de decisão, a planos de contingência, né? E vendo que o regime de chuvas vem diminuindo e qual é o produtor que nunca sofreu por falta de água, né? Então, acho que tem uma ferramenta interessante que não usa nenhum tipo de aglutinante químico e que pode contribuir. Sensacional, Maju. Parabéns, viu? Parabéns. Agora vamos para a nossa parte onde os jurados tiram aqui as dúvidas. Tem alguma dúvida, Teca? Como que é essa viabilidade econômica para o produtor rural? Acho que isso que a gente tem que falar aqui também. Porque um produtor de médio porte, o Brasil 80% é pequeno produtor e produtor de médio porte. Como é que é isso?
Para a gente tocar um projeto de chuvas, nós temos que atuar numa área grande. Então, por exemplo, se for para agricultura, para uma área, a gente pode tocar um projeto com uma aeronave cobrindo mais ou menos entre 50 a 150 mil hectares. Para abastecimento, no Cantareira, a gente toca um projeto com um avião cobrindo 300 mil hectares. Ele tem que ser um projeto menor nessa faixa para a gente poder distribuir. Então, o ideal seria que, por exemplo, o Pedro e os vizinhos formassem um cluster e a gente tocasse um projeto para esse cluster, né? Maravilhoso. Pedro, tá precisando de chuva em Minas Gerais, Pedro? Fala com ela. Chuva é sempre bem-vindo, né? A gente vive num mundo de certeza na agricultura e o clima, com certeza, acho que é o maior deles. A gente conseguindo trazer a chuva no momento que a gente deseja, acho que é um sonho de todo produtor. Eu só queria entender qual a previsibilidade disso, como que a gente faz assim, foi feito um cluster na nossa região, qual a porcentagem de êxito nesse projeto? Para cada 10 nuvens que nós semeamos, Pedro, a gente derruba 7 chuvas. Nós temos todo um know-how de monitorar o clima, vento, condições atmosféricas e tal, e 75% do nosso trabalho é monitoramento. É entender que a nuvem tem potencial de água e ela está vindo para a área interessante. Quando a gente identifica isso, a gente consegue trabalhar essa nuvem antes dela chegar na sua área e a gente vai forçar que ela chova mais ou menos onde a gente quer. Olha, eu vivi para ver o ser humano fazer chuva. Sensacional, Maju. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Pode sair por ali e boa sorte no programa. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. E a última competidora do dia é a Gênica. Eu sou Gerson Marquese, tenho 29 anos, sou gerente de marketing da Gênica Inovação Biotecnológica, que é uma empresa especializada em bioinsumos para a agricultura. Então pode entrar, Gerson. Então tem 5 minutos para apresentar a sua inovação, tá? Sua solução. Então, cronômetro na tela. Maravilha. Como construir sistemas altamente produtivos, mas também sustentáveis, visando maior retorno por hectare com menor investimento e ainda contribuindo com o meio ambiente e com a sociedade? Esse tipo de sistema não é para qualquer produtor, mas é para aqueles que estão olhando para a rentabilidade e longevidade do seu negócio e da sua lavoura, evidentemente. E não demora 10 ou mais anos para implementar esse tipo de sistema. Nós já temos casos, Brasil afora, de produtores que na primeira safra já estão conseguindo colher mais com sistemas regenerativos do que os convencionais e já reduzindo no primeiro ano o número de aplicações de defensivos, por exemplo. Tudo começou com a Gênica, que foi fundada em 2015 com foco de desenvolver inovação biotecnológica para o agronegócio. Hoje a gente já está em todo o Brasil levando tecnologia para o produtor rural e com uma base aí de mais de 50 pessoas na área técnica para amparar a implementação desse tipo de sistema. Mas vamos ao problema, né? Um dos maiores desafios que o produtor rural tem hoje é o controle de pragas, doenças e nematóides, por exemplo, que nos últimos anos vem crescendo e as tecnologias clássicas não estão conseguindo mais controlar adequadamente esses problemas, né? Isso se dá em função de desequilíbrio. Quando a gente tem uma visão pontual e simplista do controle de uma praga, quando a gente faz uma aplicação de uma molécula de amplo espectro, por exemplo, a gente vai controlar a praga, mas a gente pode impactar também insetos benéficos, como predadores, polinizadores. Da mesma forma com fungicidas, a gente pode impactar fungos benéficos para a cultura também. Essa redução da diversidade biológica desequilibra o sistema e deixa o sistema ainda mais suscetível a problemas fitossanitários, né? Então, a ideia é reverter essa situação através de estratégias regenerativas, dentre as quais estão a adubação orgânica, que vai aumentar a diversidade biológica no solo, o uso de plantas de cobertura, no caso do Pedro, no café, plantas de consórcio, né, na entrelinha do café, uso de biodefensivos ou bioinsumos, que são micro-organismos, fungos, bactérias, vírus, que vão controlar essas pragas e doenças, mas vão preservar a biodiversidade no sistema e a gente implanta no ambiente inimigos naturais daquelas pragas e tem um sistema mais equilibrado por ser mais diversificado e mais complexo. Só que o uso dessas ferramentas de forma pontual e isolada também não traz todos os benefícios que elas podem trazer para o produtor. A gente deve integrar e trabalhar de forma sistêmica com essas estratégias consorciadas. E por isso a Gênica desenvolveu o Sistema Regenera. O Sistema Regenera, ele é um mapa para o produtor implementar um sistema regenerativo na lavoura dele. Então a gente parte de um diagnóstico que não é só agronômico, mas conta também com análises altamente tecnológicas para avaliar a qualidade biológica do solo.
Depois a gente define as ferramentas que têm que ser biodiversas, que tem que ter diversidade de micro-organismos, de moléculas orgânicas, de substâncias que vão trazer diversidade biológica, que vão controlar adequadamente os problemas que tem na lavoura, ou vão aumentar, otimizar os nutrientes, ou vão promover crescimento de plantas e assim por diante. A gente capacita o produtor rural e sua equipe através da Gênica Biotech School, que é uma plataforma de educação corporativa voltada para manejo regenerativo, além do nosso time, que vai estar ao lado do produtor para desenvolver esse sistema, e constrói um plano de trabalho de 3 anos, porque os resultados são cumulativos quando a gente começa a inocular esse tipo de organismo no sistema. Em 3 anos, a gente vai acompanhar a incidência de pragas e doenças, a evolução da produtividade da lavoura, a estabilidade do sistema e a melhoria da qualidade biológica do solo. Então, começando hoje, a gente deixa de tomar decisões imediatistas, né, e começa a investir na longevidade, rentabilidade e sustentabilidade do negócio e beneficia as gerações futuras, os colaboradores, o meio ambiente e a sociedade. Mari, você tem alguma pergunta para o Gerson sobre a Gênica? Você não consegue fazer uma patente, por exemplo, em cima de um micro-organismo. Então, como é que você monetiza o seu negócio? A gente não consegue patentear o organismo, mas o bioprocesso, a gente consegue ter uma barreira de entrada muito grande. Então, a forma de desenvolver um determinado micro-organismo ou os metabólitos que a gente estimula na produção daquele organismo é que são o diferencial. Então, mesmo o Bacillus subtilis, por exemplo, pode ter diversas funções e a forma como a gente produz ele pode gerar diferentes metabólitos que vão ter funções, por exemplo, de controle, de estímulo, de solubilização de nutrientes e assim por diante. Então, a patente não está em cima do organismo, mas o bioprocesso garante uma diferenciação de resultado no campo. Sensacional. Pedro, você tem alguma pergunta para o nosso Gerson? Com certeza. Primeiramente, parabéns. Acho que isso é uma solução que todo mundo está buscando hoje em dia, a questão da sustentabilidade. Em quais culturas que você já tem experiência com a empresa e qual a viabilidade financeira disso comparando ao tradicional que a gente já tem hoje em dia? Perfeito, Pedro. A gente atua nos grandes cultivos, principalmente hoje, né? Então, cana, soja, milho, café e feijão, principalmente, né? E a viabilidade econômica é surpreendente, porque a gente consegue substituir algumas coisas. Então, você não vai... Você não tem que aportar todo o investimento no Regenera, por exemplo. Muita coisa você já investe de outra maneira, você só vai mudar para uma ferramenta que vai colaborar com outros pontos do seu sistema. Maravilhoso. Muito obrigado pela participação, Gerson. Boa sorte no programa. Pode sair por aí. Obrigadão. Dá licença. Olha, todas as ideias parecem incríveis. E ainda bem que não sou eu que vou decidir a vencedora, viu? Vão ser vocês. Então, Pedro e jurados, a sala de reunião espera por vocês. Pessoal, temos um problemão bom aqui, hein? 3 soluções, 3 startups, todas elas atacam problemas grandes do produtor, problemas do dia a dia e todas elas usando tecnologia de vanguarda para resolver, né? Queria abrir aqui para a gente discutir. Teca. A nossa decisão aqui vai passar muito por que o produtor rural, no caso que é o Pedro, né, ele contar um pouco mais pra gente. Acho que as 3 são fantásticas, né? Só elogios. Mas eu acho assim, a primeira... Que é a voa. Que é isso, que é a voa. Acho que assim, que a questão dos drones e como isso... Acho que isso é o futuro realmente, cada vez mais vai estar empregado no dia a dia do campo. O como operacionalizar isso que eu vejo a questão, assim, como a gente ter essa pessoa capacitada no campo para poder fazer isso. No modelo deles, acho que eles vão levar essa pessoa, né, em princípio. Entendi isso também, Então vai ser pilotado por alguém da equipe deles. De qualquer forma, a gente tem que pensar que alguém precisa estar próximo, né, da operação para poder assimilar e que é quem conhece a fazenda. Mas pegando essa veia, mesmo sendo alguém dele, se ele vai resolver esse problema à escala Brasil, ponto do Pedro é super válido. Ele vai ter que ter um exército de gente formada, qualificada, que sabe operar esse tipo de maquinário ultra novo, né? Tomara que ele tenha. Tem um Brasil. Esperamos que sim. O que você achou, Pedro, da Mod Clima? Mod Clima, acho que é um sonho que todo mundo tem, poder fazer chover, né? Ou como viabilizar isso numa escala menor, seria a minha preocupação, tanto financeira como diária. É extremamente desafiador. E aí, a percepção que eu tive do modelo de negócio, né?
ela precisa ter muitos produtores ou produtores muito grandes em uma área relativamente abrangente. É um trabalho a mais para o Pedro, que provavelmente ele vai ter que reunir, né, com uma turma grande, formar um cluster, como ela falou, etc. Aí gera um outro compromisso, uma outra, sei lá, um outro job para o Pedro. Né? Ele não é só que ele vai levar para lá, ele teria que fazer toda essa junção de gente e tal. Não sei se está na ideia dele fazer isso agora. E agora, falamos de modo de clima, falamos de voa, vamos para a nossa terceira companhia, Gênica, Biotech, Bioinsumos. Pedro, você já usa bioinsumos? Entre vai e vem. Assim, todo ano acaba que a gente já testou várias dentro da fazenda, mas nunca conseguimos firmar com uma por falta de, muitas vezes até mesmo, de dar certo, de consistência, também, de resultado. Das pessoas mesmo acreditarem. Muitas vezes a gente quer dar um passo maior, a empresa mesmo fala assim, não é o momento. Então, para mim, é o futuro, é um sonho da família nossa, que é conseguir produzir somente biológicos. Acho que é o futuro do mundo nesse sentido. Quando a gente começa a falar de produtos biológicos, diferente de produtos químicos, onde você tem as patentes das moléculas, no biológico, quem vai ganhar a corrida é quem conseguir desenvolver a aplicação mais eficiente, com menos operações você faça uma aplicação mais concentrada. Então, acho que a tecnologia deles me pareceu estar caminhando de maneira mais avançada. Assim. Concordo, no sentido de criar um sistema, né? Regenera, que ele citava. Eu estou numa dúvida tão grande. É difícil, né? Você é o grande empreendedor do agro, você é o produtor e você é o cliente. Você já tem um nome? Tem um nome. Então a gente vai falar no palco. Que maravilha! Já estamos de volta ao estúdio do Safra de Inovações. Todo mundo já está aqui, então eu quero saber com os nossos jurados aqui se foi difícil tomar essa decisão, se foi uma decisão incomum, se rolou discussão, gritaria. Fala com a gente. Difícil. Olha, foi muito difícil, eu acho que principalmente porque são 3 ideias, né, que vieram aqui pra gente, que acho que é o que o Brasil está precisando, né, essas novas tecnologias aí, que essas 3 startups trouxeram pra gente, né, e da gente querer usar, eu tô querendo usar as 3 lá em casa, né, então eu acho que tá difícil, não foi fácil não. E o nosso produtor tá aqui do meu lado. Pedro, fala comigo, eu ainda não sei qual foi a escolha de vocês, mas você está satisfeito com essa escolha? Muito satisfeito. É isso aí. Muito satisfeito. Gostaria de agradecer. Eu acho assim, que o grande vencedor somos todos nós, agricultores, com essas soluções maravilhosas que foram expostas para a gente aqui hoje. Infelizmente, daqui a gente tem que escolher uma, mas as ideias são fantásticas. E Cirilo, agora é com você. Eu queria que os jurados dessem uma palavrinha sobre as nossas 3 startups que trouxeram soluções maravilhosas para a gente aqui. Fala comigo, Mari. Pela ordem aqui, eu vou falar sobre a Voa. Eu acho que ela talvez seja uma das... o que mais avançou, ela deixou de ser uma empresa de drone para virar uma plataforma integrada de soluções, de aplicações de precisão, né? É uma plataforma que é complementar às soluções que hoje a gente tem. E quando a gente fala de redução de insumos, acho que é bem a ideia. Eu acho que o clima é a principal variável de risco do nosso produtor e a sua proposta de valor e a sua tecnologia literalmente faz chover. Então eu não tenho dúvida que instigou muito, eu não tenho dúvida que é uma tecnologia de altíssimo impacto, mas com certeza é uma proposta de valor que a gente precisa empenhar aí nos próximos anos. Eu acho que a Gênica trouxe aqui para a gente hoje uma alternativa que não é que ela seja tão nova, ela já está aí, só que é uma possibilidade do produtor fazer melhor dentro da fazenda dele. A gente está querendo, sim, não tanta agressão no solo, a gente está falando muito de proteção de água e eu tenho certeza assim, que a Gênica dá uma oportunidade de treinar esse produtor rural, né, de trazer para ele que ele possa colocar mais o bioinsumo dentro da fazenda dele. Acho que isso aqui é uma coisa muito forte que tem para entrar nesse Brasil inteiro. Mas o Brasil quer saber quem teve a melhor solução para a fazenda do Pedro. E o vencedor dessa primeira etapa, finalista do Safra de Inovações, que vai concorrer à viagem dos sonhos de qualquer empreendedor do agro na grande final, é... Gênica! Parabéns, viu? Obrigado.
Parabéns, Gerson. Agora fala pra mim, conta pra todo mundo aqui como é receber essa notícia, meu companheiro. Pô, a gente fica muito feliz de ter sido selecionado, dentre outras iniciativas sensacionais, né, que são a do Ney e da Maju. E a gente fica feliz dos jurados e do Pedro também acreditarem nessa iniciativa. E vamos juntos. Como vocês sabem, foi uma decisão difícil para os nossos jurados, mas pode ter certeza que a Gênica vai brilhar na grande final. E não percam os próximos episódios da Safra de Inovações, o desafio das startups do agro.